Nesse vídeo, gente, eu vou falar de preço sim. Painel termoisolante. Mas o que é um painel termoisolante? E será que você pode usá-lo na tua casa? É disso que a gente vai falar hoje. Oiê! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo da ArcSteel. Eu sou a Edna Dias, arquiteta especializada e apaixonada por casas em estrutura metálica. Gente, antes de mais nada, eu quero pedir o teu curtir para esse vídeo, porque senão, se você deixar lá pro final, você acaba esquecendo e o teu curtir é importante pra gente que tá produzindo conteúdo aqui, combinado? Bom, o que eu tenho aqui? Ó, esse e tem vários ali atrás em formatos maiores, você tá vendo? O que é isso? São painéis termoisolantes. O nome desse aqui especificamente é Braswall, porque ele é produzido pela Brastelha e a Brastelha que me enviou essas várias amostras. Na verdade, eu fui convidada a conhecer a fábrica da Brastelha, que fica na cidade de Erechim, lá no Rio Grande do Sul. Ela é uma das maiores fabricantes de telhas metálicas, painéis termoisolantes, telhas termoisolantes também do Brasil. Me convidou para ir até lá, para conhecer a fábrica deles. Eu amei, gente, amei tudo. A organização, os produtos, a qualidade, tudo impecável. E aí, eu queria trazer todas as amostras embora, não consegui, porque voltei embora de avião, porque eu moro no Paraná. E eles me enviaram depois todas essas amostras e eu pensei, eu preciso montar um vídeo para divulgar o uso desse painel termoisolante para que mais arquitetos e mais pessoas também queiram usar nas suas casas. Porque eu sei que não é todo mundo que vai ter acesso às amostras ou ir até a fábrica pessoalmente. Isso é um privilégio, na verdade, né? Então eu quero mostrar direitinho para vocês o produto e para você entender a aplicação dele e você como arquiteto poder especificar para o uso nos seus projetos. E se você for fazer a tua casa, você possa solicitar esse produto para o teu arquiteto, para ele especificar esse produto no projeto da tua casa, combinado? Por que eu estava tão ansiosa para apresentar esse produto especificamente, não tanto a telha metálica? Apesar de que telha metálica também é um produto incrível, eu já falei várias vezes aqui para vocês sobre ele. Acontece que o painel termoisolante, ele é uma novidade, porque ele foi desenvolvido para fazer o fechamento lateral das casas. Gente, ele é o que? Parede. A gente está muito acostumado a enxergar esse sanduichinho aqui, né? Um núcleo isolante e chapas metálicas em cima e embaixo. A gente está muito acostumado a enxergar isso aqui para coberturas e não tanto para fechamento lateral, para paredes. Mas esse painel foi desenvolvido para isso. Inclusive, ele pode ser utilizado tanto na vertical quanto na horizontal. Deixa eu mostrar para você. Deixa eu fazer o encaixe dele, ó. Ele tem um encaixezinho, vocês estão vendo? Ó. Muito legal, ó. E aí, de frente ele fica assim. E você pode instalá-lo tanto nesse sentido aqui, quanto nesse sentido aqui na sua parede. A gente chama esse painel de termoisolante porque ele tem a capacidade, uma vez que ele está lá como parede, ele tem a capacidade de isolar o meio externo do meio interno, dificultando a troca de calor. Talvez você saiba, talvez não, mas a troca de calor com o meio externo é a grande vilã do conforto térmico. Às vezes você tem um clima muito agradável dentro da sua casa, pelas paredes, pelos vidros, pela cobertura, você começa a fazer a tua casa começa a fazer troca de calor com o meio externo. Então, se lá fora tá 30 graus, de repente começa a entrar esses 30 graus aí para dentro da sua casa. Quando você tem um material, ó, como esse aqui, que é isolante, ele faz com que o calor lá fora não entre com tanta facilidade para dentro da casa. A grosso modo é isso, tá bom? Por isso que a gente chama isso aqui de painel termoisolante, porque ele tem um núcleo isolante. Ele é formado por duas chapas metálicas, vou levar pertinho para você ver. Duas chapas metálicas pré-pintadas e um núcleo isolante de PIR, poliisocianurato. É esse núcleo isolante aqui que permite que a tua casa não faça troca com o meio externo. Ele é comercializado, gente, nas espessuras. Espessura é isso aqui, ó. Isso aqui vai formar a parede da sua casa, certo? Então a gente tá falando
da espessura da parede da sua casa. Ele é comercializado nas espessuras de 50, 70 e 100 milímetros. Esse que tá na minha mão tem 50 milímetros. 5 centímetros, gente. Você tá me acompanhando nas medidas aí? Olha, ele é fininho mesmo. E assim ele é autoportante. Nós temos aqui, a gente recebeu de amostra algumas espessuras. Você enxerga esse aqui, ó, que é mais espesso? Nós temos, então, 3 espessuras padrão. A de 50, a de 70 e a de 100 milímetros. A espessura, eu tô falando da espessura desse núcleo isolante aqui. Você pode estar agora se perguntando o seguinte: Edna, mas quanto isolante que é um painel, uma parede feita com painel termoisolante em comparação com uma parede convencional de bloco cerâmico ou de bloco de concreto? Tem um índice, um coeficiente, que ele nos ajuda a fazer esse comparativo dos materiais. O painel termoisolante Braswall, que é esse aqui da Brastelha, possui um coeficiente global de transmissão de calor ali entre 0,22 e 0,41. E eu sei que esse número não te diz muito, por isso que eu vou trazer o comparativo com uma parede convencional, para você poder entender o tamanho dessa vantagem. Coeficiente geral de transferência de calor, gente, é um índice que serve para a gente poder comparar o desempenho no isolamento de diversos materiais. Ele é influenciado pela espessura e condutividade térmica dos meios através dos quais o calor é transferido. Presta atenção! Quanto maior o coeficiente, mais facilmente o calor é transferido de sua fonte para o produto sendo aquecido. Vocês entenderam? Quanto maior esse número do coeficiente, quanto maior ele for, menos eficiente o material é para uma parede, porque ele permite a maior troca de calor. Basicamente é isso. O coeficiente de um painel termoisolante da Brastelha, ele está entre 0,41 e 0,22. Você entendeu que é menos que 1 esse número? É um número pititico. Agora, isso é muito ou pouco comparado com os outros materiais? Para a gente comparar isso, então eu vou trazer aqui os materiais que são mais convencionais para fechamentos laterais, para a gente fazer parede externa, que são os blocos cerâmicos e os blocos de concreto, por exemplo. O bloco de concreto M10, com 9 centímetros de espessura, ele tem o coeficiente global de transmissão de calor de 3,13. O painel termoisolante de 10 centímetros de espessura tem coeficiente global de transmissão de calor de 0,22. Ou seja, 14 vezes mais eficiente. Esse painel aqui tem o coeficiente de transmissão de calor 14 vezes menor que um bloco de concreto, por exemplo. Ou seja, ele vai ser 14 vezes mais eficiente. Ele vai isolar 14 vezes mais a tua casa do meio externo. Edna, em que tamanhos que são vendidas esses painéis para eu poder aplicar na minha casa? Presta atenção. Eles são vendidos em 1.050 metros aqui, ó, na largura do painel. E no comprimento o limite é 10 metros. Mas na hora de você instalar na parede da tua casa, você não pode ter esses 10 metros sem apoio, tá bom? Você tem que pensar em ter apoios ao longo desses 10 metros. A cada quantos metros eu preciso de um apoio? Vamos consultar o catálogo da Brastelha. Inclusive o link para você acessar o catálogo tá aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Vou compartilhar a tabela com vocês. Para painéis de 50 milímetros, você tem um vão máximo de 3,35 metros. Ou seja, os apoios têm que ser colocados a cada 3,35 metros. Já para painéis de 70 milímetros de espessura, você pode ter vãos máximos de 3,90 metros. E para painéis de 100 milímetros de espessura, vãos máximos de 4,70 metros. Portanto, a grosso modo, esse painel aqui, por exemplo, que ele tem 50 milímetros de núcleo isolante, a gente fala de espessura. Se você falar com a fábrica, ela vai dizer que não, porque tem mais a espessurinha aqui, ó, das chapas. Mas, a grosso modo, 50 milímetros de espessura, ele vai precisar de apoios quando ele estiver instalado. Então, ó, aqui onde eu tenho o meu encaixe, é onde eu tenho a medida de 1.050 milímetros. Para baixo e para cima, eu posso chegar até 10 metros. Digamos que eu instale na vertical. Aqui para cima, a cada 3,35 metros, eu precisaria de um apoio. Tá entendendo o que eu já entendi? Que as paredes das casas têm geralmente menos que 3 metros. Então,
Quando ele é instalado na vertical, ele não precisa de apoio nenhum aqui no meio, porque ele consegue vencer essa altura sem precisar de apoio. Se ele for colocado na horizontal, eu tenho que ter um apoio a cada 3,35 metros. Edna, mas eu tenho ali um pilar aonde termina essa minha parede e a minha parede tem 3,10 metros. Então não precisou de apoio. Ele conseguiu vencer esse vão sem nenhum apoio atrás dele. E isso facilita muito o tempo de execução e a qualidade da execução da tua casa. E é isso que eu queria te dizer também, que o mais legal é que esses painéis funcionam muito bem com casas em estrutura metálica. Uma vez que você tem o esqueleto metálico montado no lugar, você vem com ele só fazendo os fechamentos laterais da casa, as paredes externas. Geralmente eu falo que uma casa com estrutura metálica leva 1/3 do tempo. Se você substituir as paredes convencionais por essas aqui, talvez leve muito menos do que 1/3 do tempo, porque elas vão otimizar mais ainda o tempo de construção da tua casa. Isso, gente, sem contar a qualidade térmica, que você já entendeu, né? E que linguagem que minha casa vai ter, Edna? Quais os tipos de acabamentos que eu tenho visual? Sempre vai ser branco assim? Inclusive, aqui, ó, eu deixei para tirar com vocês agora essa película, para vocês verem como essa chapa metálica vem protegida. E aí, na obra, você tira essa película, depois de instalada. Olha que linda! Mas não é só esse acabamento que você pode ter não, tá? Eu vou colocar aí, compartilhar contigo um recorte do catálogo, onde você pode ver que a gente tem várias opções de cores. Inclusive, aí são sugestões de cores. Você pode especificar um hall de cor específico que você quer instalar na tua casa, tá? Mas além dessas cores, tem duas que moram no meu coração, que é o acabamento em chapa de aço escovado e, claro, a madeira. O acabamento em madeira, que fica lindo demais. Externamente, além das cores, a gente pode ter dois tipos de texturas. A gente pode ter o RIB 40 ou o micro RIB, que é essa textura menorzinha. Gente, isso dá todo um diferencial para a fachada, sério mesmo. Já na parte interna, porque você entendeu que esse painel ele vem acabado para a parte externa e interna. Então não tem pintura, não tem chapisco, não tem essa mão de obra, você tá entendendo? A mão de obra que instalou a parede está instalada. Pro lado de fora você pode ter várias cores, inclusive os acabamentos de chapa em aço escovado ou com uma textura que imita madeira. Você também pode ter o RIB 40 ou o micro RIB. Pro lado de dentro você pode ter um acabamento liso ou você pode ter o RIB 40 também. E claro, em todas as cores. Mas como que eu fixo esse painel na minha estrutura metálica? Você pode desenvolver várias formas de fixação, tá? Com parafuso, obviamente. Você pode instalar um perfil guia em cima, embaixo, na lateral e vir com esses painéis parafusados nesse perfil guia. Ou até mesmo por fora da estrutura metálica. A gente chama esse encaixe aqui de encaixe invisível, porque ele não mostra onde que está o encaixe, não mostra como o encaixe é feito, mas ele permite total estanqueidade. Uma das dúvidas que eu tinha, que talvez você tenha aí também, é como você faz com a infraestrutura. A infraestrutura, gente, ficará aparente. Uma vez que você está com a parede pronta, você pode vir por fora com eletrodutos rígidos, abraçadeiras também, e instalar toda a tubulação aparente para colocar tomadas, a parte elétrica no geral. Numa parte hidráulica, talvez você tenha que desenvolver algum tipo de shaft ou nicho para poder deixar essa parte hidráulica escondida, se for o caso, se a gente estiver falando de uma casa de 2 andares ou algo assim. Na maioria dos casos, você pode sim especificar a tubulação aparente para poder usar esses painéis termoisolantes. Lembram que eu falei lá no comecinho que nesse vídeo eu ia falar de preço? Vou falar de preço sim. Fiquei nesse dilema, falo ou não falo, falo ou não falo. Mas, gente, se eu não falar, a primeira coisa que vocês vão querer saber é isso. Vão encher aqui os comentários com isso. Isso até que ia ser bom pro meu vídeo. Mas eu gosto de dar a informação completa. Então, eu liguei na fábrica e assim, vocês entenderam que tem uma composição de painéis. Você pode pedir, por exemplo, no acabamento preto. Aqui eu tirei a película de um, que dá a impressão que tá riscado, né, ó. Mas não tá, é a película. Olha que lindo. Eu tirei de um já, ó.
Estão vendo? Então você tem toda essa composição externa do tipo de acabamento que você quer. Se você quer no micro rib, se você quer no rib 40, se você quer no preto, no branco, no madeira, no aço escovado. Tem também a espessura que vai variar. Então eu peguei um preço básico, que é do painel básico que eles têm, o branco, com o núcleo de 50 milímetros, tá? Para te passar o valor por metro quadrado, combinado? E assim você já tem um parâmetro para você poder saber quanto que custa. E eles me passaram o seguinte preço: R$ 179,00 o metro quadrado, lá na Brastelha. Edna, isso é muito caro, isso é muito barato? Olha, depende de quais são as suas prioridades. Se a prioridade para tua casa é sim isolamento térmico, eu diria que esse preço não tá caro. Você vai eliminar muitas etapas da tua obra, então é uma opção viável sim. Você tem que analisar o seguinte também, que hoje um dos eletrodomésticos que mais pesa na nossa fatura de energia elétrica do mês é o ar-condicionado. E o ar-condicionado é ligado muitas vezes porque a gente não tem um bom isolamento da nossa casa. Senão ele não precisaria ficar ligando o tempo todo. Por isso que é uma economia a longo prazo. Você às vezes vai ter um custo um pouco maior na hora de montar a tua casa e nem sei se vai ficar maior porque você eliminou pintura, reboco, muitas etapas da tua obra. Mas tem que olhar com esse olhar de menor manutenção. Porque o ar-condicionado não é só o custo mensal da energia elétrica. É você fazer a manutenção dele, é o tempo de vida útil dele, é você ter que comprá-lo, instalá-lo, enfim. Todo esse custo você pode diminuir muito se você optar por instalar paredes que te deem um melhor isolamento térmico. Fica aí essa ideia para você adaptar no projeto da tua casa ou para você, como arquiteto, sugerir para os teus clientes e trazer essa opção também como opção de fechamento lateral, fechamento de paredes externas. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que vai construir, com quem você sabe que é da área da construção ou com aquela pessoa que simplesmente gosta desse assunto e quer se manter antenado, combinado? A gente se vê no próximo vídeo. Obrigada por ter assistido até aqui e até!